José Aquino da Bravente. Seja bem-vindo. Muito obrigado, Margarete. Bom dia, pessoal. Prazer enorme estar aqui com vocês. E primeira palestra que vários de vocês assistiram depois da plenária. Para quem não estava na plenária, talvez primeira palestra do dia, então é uma honra estar com a sala cheia aqui. Para quem não enxerga, eu sou um homem branco, de cabelos pretos, ficando grisalho, uso óculos, sou de baixa estatura. Na verdade, eu tenho pouca estatura para o meu peso, é mais ou menos essa a minha descrição. E estou vestindo uma calça preta, um tênis e uma camisa azul, que no fundo é a camisa da própria empresa. De novo, prazer estar aqui com vocês. E eu estava brincando com o pessoal aqui na frente que me escuta fora do microfone, que é muito interessante a gente estar numa palestra sobre inteligência artificial e ainda ficar brigando com fone, né? E se vocês perceberem, eu estou com 2 microfones e um fone. Eu estou sendo gravado por um microfone, estou transmitindo no outro, e sem o fone também não escuto nada do que eu falo. Então, tecnologia é um negócio, pessoal, que faz parte da nossa vida, a gente tem que saber usar, mas a gente vai ter os percalços como a gente tem com qualquer outra coisa. A Bravende é uma empresa que trabalha com educação corporativa e consultoria empresarial. E a gente tem uma missão que é transformar pessoas, evoluir negócios, contribuir para um mundo melhor. Já tem 17 anos que a gente faz isso, são mais de 350 mil profissionais treinados nos últimos 5 anos, mais de 600 empresas que a gente impactou, aqui tem algumas delas que a gente trabalha. Isso é só para vocês terem uma ideia, né, de quem a gente é, não é nisso que eu quero gastar energia. Eu quero gastar energia, obviamente, falando de inteligência artificial. Primeira pergunta que eu quero fazer para vocês, antes dessa que está aqui na tela, é: quem aqui já usou inteligência artificial? Levanta a mão. Eu vou dizer para aqueles que não levantaram a mão que vocês já usaram. Vocês só não perceberam que usaram. Mas eu vou apostar o que vocês quiserem com vocês. Eu aposto um jantar com cada um, que todos vocês já usaram, usam cotidianamente e nem percebem isso. Mas o que é inteligência artificial? A definição de inteligência artificial é uma capacidade que dispositivos eletrônicos funcionarem de modo a lembrar o pensamento humano. Eu ter softwares, ter máquinas que, de alguma maneira, trabalham do mesmo modo que o pensamento humano. Isso implica em perceber variáveis, tomar decisões e resolver problemas. Então a gente está falando realmente de cognição. Não é simplesmente uma memória expandida. É a capacidade de analisar o que está acontecendo e tomar decisões com base naquilo. Por isso que a gente chama de inteligência. Senão seria só uma base de dados. Operar em uma lógica que remete, então, ao nosso raciocínio. E se o raciocínio é o que difere o ser humano das demais espécies animais que vivem no planeta, isso, em tese, não nos diferencia da inteligência artificial. Em tese. Vamos ver se isso realmente é verdade. A inteligência artificial, pessoal, não é um conceito novo. Isso vem de muito tempo. Lá dos anos 50 já se falava nisso. E tem esse cara que é o Turing, Alan Turing, e ele em 1950 ele propôs um modelo, um teste de Turing. Alguém ouviu falar desse teste? Alguém sabe o que é? Legal. O que é isso? Ele determina se uma máquina exibe um comportamento inteligente e que pode ser considerado equivalente ao de um humano. Então é um teste que se faz com máquinas. Como é que é o teste? Tem um avaliador que é humano e ele vai interagir com uma pessoa e ele vai interagir com uma máquina. Só que ele não sabe quem é quem. Ele está no escuro, é um teste às cegas. Então ele está interagindo com um ser humano e está interagindo com uma máquina. E o teste prova o seguinte: ele não sabe quem é quem, né? Qual a capacidade que ele vai ter de distinguir as respostas dadas pelo ser humano ou dadas pela máquina. Se esse avaliador humano ele não conseguir perceber diferença, então aquela máquina realmente tem um processo cognitivo comparável ao de um ser humano. Isso lá nos anos 50, pessoal, já se fazia. Então a inteligência artificial não surgiu com o ChatGPT em novembro do ano passado. Isso tem bastante tempo. Inclusive, tem uma conferência que aconteceu em Dartmouth, lá nos anos 50 também, 56, realizada por esses caras aqui, que é um marco na história. Por que eu estou trazendo isso?
Porque naquela conferência os caras começaram a trabalhar com matemática, ciência da computação e psicologia para discutir exatamente a criação de uma inteligência artificial. Então, grupos multidisciplinares se reuniram para, cara, será que a gente pode criar um cérebro artificial? Lá nos anos 50 isso. E nessa época foi definido o termo. Inteligência artificial, Artificial Intelligence, foi criado nessa conferência. E os participantes propuseram criação de programas de computador. Imagina computadores dos anos 50. A gente está falando de máquinas do tamanho dessa sala. Aquelas coisas gigantescas que ninguém tinha acesso. Mas os primeiros programas de computador que fossem capazes de simular capacidade humana de raciocínio e de aprendizado. O interessante disso é que boa parte dos algoritmos que são usados hoje são muito semelhantes aos que foram desenvolvidos naquela época. Claro que o hardware ficou muito mais rápido, né? O poder computacional ele é muito mais forte, mas a lógica do processo é muito parecida com a dos anos 50. Então, por que eu estou falando de tudo isso? Para primeiro a gente desmistificar essa história de que é um negócio novo, surgiu agora, ninguém sabe o que está fazendo, para onde é que esse negócio vai. Não é bem assim. Tem muita gente estudando isso já há muito tempo. Então, alguns mitos e verdades sobre inteligência artificial, né, pelo menos no dia de hoje, para a gente poder trabalhar um pouquinho. O primeiro mito é que ela pode substituir completamente o trabalho humano. Isso ainda não é uma verdade. E é improvável que ela substitua completamente o trabalho humano. É bastante improvável que isso aconteça. Assim como a calculadora não fez isso, como o Excel não fez isso. Outro mito é que é uma tecnologia perigosa que ameaça a humanidade. Já ouviram falar disso? Robôs vão tomar conta da Terra? A gente vai falar um pouquinho mais disso no final dessa apresentação. Na verdade, o que acontece é que é uma responsabilidade nossa garantir que a inteligência artificial seja usada de forma ética e responsável. Existe uma ameaça? Sim, a gente vai falar disso com mais detalhes no final. É uma tecnologia distante e futurista. Acabamos de ver que não, né? Está presente em muitos aspectos da nossa vida cotidiana já há bastante tempo. É capaz de replicar completamente o cérebro? Não, não é. Tá? Não replica a complexidade de processos cognitivos que o cérebro realiza. O que não quer dizer que possa substituir boa parte do que a gente faz, que é mais automático, que é mais mecânico, que é mais processual. Outro mito, é capaz de tomar decisões independentes e sem supervisão humana. Quem é que programa a inteligência artificial? São seres humanos que fazem isso. Então, toda tomada de decisão de uma inteligência artificial, ela tem por base a programação dela. Então, alguns mitos e verdades aí para a gente se basear. Ferramentas e aplicações da inteligência artificial no nosso dia a dia. Redes neurais, processamento de linguagem natural. O que é isso? Linguagem natural é como a gente fala. Linguagem que o ser humano fala. Com todas as suas idiosincrasias. Sotaques, acentos, né, vocabulário diferente, idiomas diferentes. Isso é a linguagem natural. Inteligência artificial, ela processa essa linguagem. Você é capaz de conversar com a máquina, conversar com o software. Ele reconhece essa linguagem e ele consegue falar nessa mesma linguagem com você. Então ele parece um ser humano falando. Chatbots e assistentes virtuais, já passaram por isso? As empresas de vocês provavelmente trabalham com isso, pessoal. Vocês têm lá no atendimento a clientes, vocês devem ter algum chatbot lá funcionando. Há quanto tempo já tem isso no mercado? Ali é uma inteligência artificial. Reconhecimento facial. Quem aqui desbloqueia o telefone com o rosto? Quem aqui entra no escritório botando a cara na tela lá da câmera? A gente faz isso lá na Bravende. Para entrar no escritório, você fica olhando ali, né? A porta abre. Reconhecimento facial. Isso é uma inteligência artificial. Inclusive, época de pandemia, não reconhecia você de máscara? Então não é só a história de processar uma imagem estática, porque ela reconhece você em vários ângulos, com máscara, com uma série de coisas. Tá? Então tem uma inteligência ali por trás. Reconhecimento de voz, muito semelhante. Eu ativo coisas por voz. Reconhecimento de imagem e visão computacional, isso é um pouco mais novo. É a capacidade que a inteligência artificial tem de, a partir de imagens, tomar determinadas decisões. Então não é só o rosto de alguém para reconhecer se é ou não é a pessoa. É fazer uma varredura mais ampla disso. Puxa, essa imagem significa que tem determinado fato acontecendo, então devo agir desta maneira. Então é um pouco mais sofisticado. O Google está usando isso muito para pesquisa. Você coloca imagens lá e ele vai atrás de cenários parecidos com aquilo. Gamificação e robótica. Quem usa gamificação nos seus treinamentos aí na empresa?
Inteligência artificial, pessoal. Robótica. Robô não é só necessariamente aquela máquina maluca que tem lá no cinema. Robô é todo software que consegue fazer alguma coisa para nós. É um robô. Sistemas de recomendação. Quem aqui tem Netflix? Ou Amazon Prime, ou qualquer uma dessas coisas. Quando você entra lá, não aparece uma lista de recomendações para você, você fica pensando, como é que o desgraçado sabe que eu gosto disso? Porque você está programando a inteligência artificial do Netflix a cada vez que você assiste alguma coisa ou pesquisa alguma coisa. Se você abrir o seu navegador agora no celular e você procurar por, caneta, o que vai aparecer no seu Instagram? Isso é inteligência artificial, pessoal. Isso é inteligência artificial. Análise de dados e previsão de demanda. Alguém já usa nas empresas? Eu faço uma análise de dados e com base no passado eu consigo imaginar o que vai acontecer no futuro. Dá para fazer isso sem inteligência artificial? Dá, mas olha o trabalho que dá. A inteligência artificial faz isso rapidinho. Algoritmos genéticos, se usa muito hoje para pesquisa genética, para questão de cura de doenças que a gente ainda não tem, né, ou tratamento efetivo ou cura. Então isso está presente no nosso dia a dia, pessoal. Quais são os principais desafios de aplicação da inteligência artificial? E parte disso tem a ver com o hardware, por isso que não se usava tanto. O hardware fica mais veloz, fica mais barato, consegue se usar mais, mas tem outros desafios. Um deles é a qualidade dos dados. A gente vem há muito tempo falando de Big Data, Big Data, Big Data. Não adianta eu ter um volume impressionante de dados se a qualidade deles for ruim. Porque a inteligência artificial vai processar esses dados. Mas se eu alimentar mal, imagina o resultado que vem. Outro desafio é falta de pessoal qualificado. E isso impacta diretamente em todos nós que estamos nessa sala. Nós vamos precisar desenvolver pessoas para essa tecnologia. Isso tem a ver com uma mudança cultural. Vocês já usaram nas empresas de vocês aquelas expressões do tipo fulano tem que delegar, fulano tem que desapegar disso. Imagina agora você delegar e desapegar para algo que não é humano. A sensação de perda de controle, principalmente por parte de liderança, é um desafio que T&D vai ter que trabalhar, porque passa diretamente por isso. Confiança e transparência. Se a inteligência artificial que a gente usa no nosso cotidiano, se a gente não puder confiar nela, não tiver certeza da transparência do que está acontecendo ali, a gente vai travar, a gente vai ficar com medo. Então é um desafio nosso implementar as coisas de forma transparente. Isso tem a ver com qualidade de dados, tem a ver com mudança cultural, tem a ver com uma série de coisas. Privacidade e segurança, a LGPD está aí para falar disso, né? E os nossos vieses. Pessoal, se é um ser humano que programa inteligência artificial, ele vai programar do jeito dele. E todos nós temos os nossos vieses inconscientes. Todos nós temos os nossos preconceitos, os nossos paradigmas, as nossas crenças. A gente vai colocar isso dentro da inteligência artificial quando programar. Então esses são desafios que têm que ser tratados. E T&D tem muito a ver com isso. Muito a ver com isso. E aí, eu queria falar um pouquinho sobre ética e diretrizes da inteligência artificial. Se tem viés associado à jogada, se tem que ter transparência, a gente não pode implementar esse tipo de tecnologia sem trabalhar com ética. E não é só falar que vai ser ético, a gente tem que ter alguma diretriz para isso. Tem que ter alguma coisa muito mais específica. Então, políticas éticas, fundamentais para uso transparente, justo e seguro da inteligência artificial. Eu tenho que pensar em privacidade e segurança de colaboradores. Nossa vida está cada vez mais exposta e agora eu posso usar a inteligência artificial para trabalhar, inclusive, feedbacks de pessoas. A gente vai dar exemplos disso. Isso precisa ser feito de um jeito que as pessoas tenham certeza da sua privacidade e da sua segurança. Não se fala de segurança psicológica o tempo todo. Imagina agora com a máquina trabalhando isso. Isso tem que ser muito, muito bem definido. Evitar discriminação, que vira um viés algorítmico. Eu vou dar um exemplo básico para vocês, e que tem a ver com diversidade inclusive. Quando começou a história de reconhecimento facial, pessoas que tinham um tom de pele mais escuro
a inteligência não funcionava, porque tinha sido programado por pessoas brancas. E determinadas características de pessoas que têm a pele mais escura, negros, mulatos, pardos, simplesmente não era reconhecido. Isso é um viés algorítmico. Foi de propósito? A pessoa que programou era uma nazista branca? Não. Mas é que ela tem um viés inconsciente. Ela está falando da realidade dela e não somente da realidade dos outros. Então olha como diversidade e inteligência artificial precisam estar conectados. Transparência nas decisões tomadas pela IA. Eu preciso ter uma ideia de que tipo de resposta a inteligência artificial vai me dar. Isso tem que ser transparente, eu tenho que poder fazer uma curadoria, fazer um processo de verificação. Isso tem que ser muito transparente. Não pode ser uma caixa preta que eu aperto um botão, sai qualquer coisa, eu não tenho como analisar. Isso implica em mecanismos de recurso em caso de erro ou prejuízo. Eu tenho que poder recorrer da decisão. E isso implica incentivar a capacitação para trabalhar com inteligência artificial. Pessoal, não é inteligência humana ou inteligência artificial. Não é inteligência humana e inteligência artificial. É inteligência humana com inteligência artificial. Elas não caminham simplesmente em paralelo. Elas se juntam. Esse processo, ele se junta. Desenvolver análise crítica para resultados confiáveis e imparciais, que tem a ver com a questão da transparência também. Análise de dados e colaboração entre equipes multidisciplinares. Não adianta uma única área de uma empresa definir como as coisas vão acontecer. Eu preciso de gente de TI, eu preciso de gente de RH, eu preciso de gente de filosofia, eu preciso de gente que trabalha com questões éticas, gente que trabalha com diversidade. Eu preciso juntar essas pessoas para definir as diretrizes que vão ser trabalhadas. Isso tem que ser multidisciplinar. Oportunidades para o TI&D. A gente listou aqui algumas oportunidades que já estão acontecendo, não é nada futurista. A gente vai dar alguns exemplos, inclusive, de como isso pode ser trabalhado. Primeiro, personalização da aprendizagem para necessidades e preferências individuais. Engajamento é um problema em treinamento e desenvolvimento, pessoal? Engajamento não é um problema, a falta de engajamento é um problema. Engajamento é solução. Você quer ter mais engajamento? O que é mais fácil? Eu tenho engajamento quando as pessoas vão lá fazer um treinamento, uma capacitação que é igual para todo mundo, ou elas terem alguma coisa personalizada para elas? Eu consigo agora personalizar essas coisas com pouco esforço, porque a inteligência artificial me constrói esse tipo de coisa. Ela analisa dados e ela constrói esses cenários. Que faz com que todos aprendam no seu próprio ritmo e no seu próprio estilo. Ritmo a gente já tem, né? Eu coloco lá, de repente, um treinamento assíncrono, tem uma série de videoaulas, por exemplo, etapas de um game, aquela coisa toda, cada um faz no seu ritmo. Mas uma coisa é ritmo, outra coisa é estilo. Eu poder fazer do meu jeitão, vai ter muito mais engajamento. Tarefas repetitivas, como análises de KPI de performance. As empresas de vocês analisam performance dos colaboradores? Em todas as áreas, né? No financeiro, em vendas, em marketing, em tudo isso. Quem é que faz essa análise? Não é o gestor? Ele não senta lá olhando KPI por KPI para entender o que está acontecendo? Quanto tempo ele gasta fazendo isso? Não é uma tarefa repetitiva entender quem atingiu, quem não foi atingido, se superou, se não superou. A inteligência artificial ela pode fazer isso. Eu posso automatizar isso. E daí? E daí que agora eu tenho gestores focando na estratégia do desenvolvimento do colaborador e não só na análise dos KPIs. Deixa essa parte mais automática para a inteligência artificial. Em vez de ele olhar um monte de dados, ele passa a ter síntese agora das coisas. Inclusive recomendações de coisas, que claro, ele precisa fazer uma curadoria, mas dá uma direção. E a gente vai dar um exemplo de um case em que isso aconteceu. A inteligência artificial ela fornece feedback em tempo real sobre desempenho nas tarefas. Eu dou uma tarefa para alguém completar,
E eu não preciso do gestor ir lá conversar com ela naquele momento, que ele pode estar conversando com uma outra pessoa, ele pode não estar lá, ele pode estar em outro país. Mas a inteligência artificial ela consegue dar um feedback instantâneo em cima daquilo que está acontecendo, inclusive com análise comportamental. Olha que interessante. Colaboradores então vão identificar as áreas de melhoria e ajustar seu comportamento em tempo real. Claro que eu não vou mudar uma competência comportamental instantaneamente, mas pequenos comportamentos de dia a dia que precisam ser corrigidos, podem ser corrigidos em tempo real, pessoal. Na hora que acontece. Posso dar um exemplo aqui, uma ligação comercial. A pessoa que fez a ligação cometeu um determinado equívoco naquela ligação. Isso é corrigido automaticamente, a próxima ligação ela não erra. Então esses comportamentos mais cotidianos dá para corrigir na hora. Grande volume de dados são analisados em pouco tempo. Vocês têm muito dado para analisar nas empresas de vocês? Quanto tempo vocês gastam com isso? Não seria muito mais legal colocar numa inteligência artificial que processa isso para vocês e você trabalha em cima do resultado dos dados e não do dado em si? Identificação de padrões e tendências a partir dessa análise enorme de dados, mas muito rápida, que permite agora ajustar o TID. Eu não preciso esperar 6 meses para fazer uma mudança na minha trilha, no meu programa. Eu faço isso muito mais rapidamente. Consequentemente, eu tenho aumento de produtividade. Minha no TID e da empresa como um todo. E claro, os colaboradores aprendem mais rapidamente com mais eficiência. Mais oportunidades para o TID. Treinamento contínuo e repetitivo, gerando então aquela questão do longo prazo. Não tem treinamentos que a gente vai ter que fazer todo ano, para todo mundo, ou para todo mundo que entra, ou para todo mundo que é promovido para determinada área, e que é sempre a mesma coisa. Aí eu tenho que botar um treinador ou gravar um vídeo. Por que eu não ponho uma inteligência artificial fazendo isso, gerando esse conteúdo, fazendo sempre da mesma maneira, de um jeito muito mais interessante que um vídeo gravado, porque ela interage, mas dentro daquele quadradinho que eu sei que se eu trocar o treinador não vai ter problema nenhum, porque continua tudo muito parecido. Ela identifica talentos entre colaboradores, permitindo então que a empresa faça um investimento em desenvolvimento e retenção daquele colaborador, porque se ela pode analisar os KPIs, ela pode analisar as tendências, ela pode analisar tudo o que está acontecendo com aquele colaborador, ela muito rapidamente consegue bater a foto de quem são os nossos high performers, quem são as pessoas que precisam de mais de desenvolvimento, se a pessoa está encaixada no lugar certo. Às vezes eu tenho um cara que não é high performer porque está no lugar errado. A hora que eu mudo o cara de setor, o cara arrebenta. Fica fácil de olhar para isso. Personalização no desenvolvimento da carreira, porque agora eu começo a entender as competências do meu colaborador e as oportunidades que eu tenho na empresa. E eu começo a desenvolver essa pessoa para determinada oportunidade, de um jeito muito mais simples. A IA é projetada para reduzir preconceitos e vieses. Lembra, o ser humano tem o viés. Se a gente trabalhar bem a questão de ética, eu projeto a inteligência artificial, eu construo a programação dela para ela ter menos viés, ela ter menos preconceitos, ela ser mais inclusiva. Ou seja, eu agora posso ter software ajudando em diversidade e inclusão. Coisa que a gente sabe que para alguns seres humanos é muito difícil. Quem é que assistiu a palestra da Isabela, lá em cima? Vários de vocês assistiram. Quem é que assistiu da Carolina antes? Tem coisas que são óbvias, né? Mas é óbvio para quem fala, não é óbvio para quem escuta. Se a gente tem que botar plaquinha no banheiro para a pessoa lavar a mão, imagina a gente só dizer para ela, olha, você tem que trabalhar com diversidade, beleza? Esquece todos os teus preconceitos, todos os teus vieses, toda a sua história de vida e agora se lida com diversidade. É difícil, a gente sabe que é difícil. Eu posso tornar isso mais fácil criando padrões, ambientes, cenários, contextos, através da inteligência artificial programada para ser diversa e inclusiva. Tem gente se sentindo meio ameaçado, aí vai perder a posição? Fiquem tranquilos. Melhor experiência do colaborador, aprendizagem mais envolvente, mais motivação, mais satisfação. Adaptação rápida a mudanças no mercado e necessidade de TID dos colaboradores. Mercado mudou de uma hora para outra, surgiu um concorrente novo, foi lançado um produto disruptivo.
preciso agora modificar tudo aqui dentro porque eu tenho que preparar o pessoal. A gente consegue fazer isso muito mais rapidamente com inteligência artificial. Então tem uma série de oportunidades a serem trabalhadas, a gente vai dar alguns exemplos disso. Tá? Vou trazer 3 cases de sucesso aqui. Primeiro caso, o problema que foi identificado pela empresa era fornecer treinamento personalizado e eficaz para a equipe de vendas, a equipe comercial. Estava impactando na produtividade e no desempenho desse time comercial. O que foi imaginado? Um sistema de aprendizado de máquina, ou seja, a máquina aprendendo o que acontece ali no cotidiano do ser humano, relacionando os KPIs de vendas com o comportamento do profissional de vendas. Puxa, o fulano não atinge tal KPI por causa de tal comportamento. Fazer uma relação disso, fazer uma análise disso. Criando conteúdo personalizado para cada colaborador. Se eu sei que o João precisa desenvolver isso, eu desenvolvo isso nele. Ele não tem que fazer todo o resto. Então os treinamentos ficaram personalizados. Além disso, a inteligência artificial fornecia feedback instantâneo e sugestões de aprimoramento, com base no desempenho, né, de cada profissional em cada KPI. Resultados. 20% mais de crescimento no resultado comercial. Vocês acham que os gerentes de venda das empresas de vocês gostariam de crescer 20%? Imagina você chegar para o cara e falar, vou te ajudar a crescer 20% esse ano. Vocês acham que ele vai ter alguma dúvida em mandar o pessoal dele para treinamento com você? Porque tem isso, né? Você quer fazer o treinamento, ele não quer mandar ninguém, né? Não posso tirar o time de campo. Se for crescer 20%, ele quer? Além disso, a equipe comercial relatou melhoria significativa na própria confiança e conjunto de habilidades. Se sentiram mais seguros para fazer o trabalho. Outro caso de sucesso, o problema identificado era reter e desenvolver talentos. O que acontecia? O feedback não era muito organizado. Tinha política de feedback, mas na prática a coisa não funcionava muito bem. Então o desempenho dos colaboradores não estava sendo realmente analisado com cuidado e o feedback não era feito. Solução. A inteligência artificial começou a coletar dados sobre o desempenho dos colaboradores, gerando sugestões de feedbacks personalizados para cada um. Com base nesses dados, nesses comportamentos, sugestão de feedback apoiador é tal coisa, sugestão de feedback corretivo é tal coisa. Sugestões de feedback. Para que os gestores utilizassem isso nas conversas. O sistema também analisava dados para identificar necessidades de treinamento individual, parecido com o caso anterior que a gente mostrou. Resultado, aumento de 25% na retenção de talentos, redução de 30% no tempo de treinamento. E, olha o que os gestores falaram. Os gestores relataram grande melhoria na qualidade do feedback, porque agora o que aconteceu? Eles começaram a compreender melhor as necessidades de cada liderado. Não é que os gestores não sabiam dar o feedback, eles não sabiam sobre o que dar o feedback. Eles olhavam para vários dados e eles ficavam imaginando, mas o que aqui é legal, o que não é, qual é o ponto principal. Então não era o cara não ter técnica de feedback, sabe? Feedback sanduíche, aquela coisa toda, feedback técnico, começa aqui, faz tal. Isso eles sabiam. Eles só não conseguiam colocar o conteúdo ali. Ficava raso. E eles começaram a conseguir colocar. Terceiro caso que eu quero trazer para vocês, problema identificado. Fornecer treinamento técnico. Quem aqui trabalha com equipe técnica nas empresas? Tem vários aí. Pessoal de software, para eliminar alto número de erros e atrasos nos projetos. Quem tem empresa com software aqui tem isso? Tem erro em projeto, tem atraso, acontece no dia a dia? Nunca, né? Software funciona sempre de primeira, nunca dá erro. Solução, um sistema de aprendizado de máquina que detectava erros de programação e corrigia os problemas em tempo real. Então ela não só detectava, como ela mudava o código para corrigir. Só que ela fazia um registro disso. E ela agora tinha um histórico de cada episódio com cada colaborador. O que aconteceu com isso? Ela começou a fornecer sugestões de trilhas de aprendizagem personalizadas. Olha, o programador aqui, o meu coder, Paulo, ele tem deficiência em tal linguagem, ou em tal tipo de rotina que ele tem que criar. Ele tem que se desenvolver nisso. Então, desenvolvi especificamente para aquilo que era necessário. Resultado, diminuição de 40% nos erros de código. 40%.
redução de 30% no tempo de implementação dos projetos. Quem trabalha com implementação de projeto de software, imagina o resultado da sua empresa se reduzir em 30% o tempo de implementação. E olha o retrabalho que está sendo economizado aqui. E olha o que os programadores falaram. Maior satisfação com a qualidade dos treinamentos. Claro, porque o cara vai aprender aquilo que está faltando para ele. Ele não vai sentar num treinamento de alguma linguagem qualquer que ele já domina. Ele só não domina partes daquele negócio. Então ele é treinado só naquilo que importa. Alguém aqui teve na ATD, em San Diego, esse ano? Alguém estava lá? Eu tive lá, tive a oportunidade de estar lá. E teve um caso do Walmart. Eles compartilharam, então eu posso compartilhar com vocês. E eles estão usando inteligência para algumas coisas muito interessantes. Uma delas, que é mais curiosa do que qualquer outra coisa, mas é muito legal, eles pegaram todo o material que eles tinham de entrevistas, de textos, de imagens, tudo que eles tinham do Sam Walton, fundador do Walmart, e eles criaram lá no museu do Walmart, eles fizeram um holograma do Sam Walton com inteligência artificial por trás. Então você pode ir lá e bater papo com o holograma. E o holograma responde como se fosse o Walton. Ele responde usando as mesmas expressões, os mesmos conceitos. É como se estivesse conversando com ele. Mas uma coisa muito interessante que eles estão fazendo, eles estão pegando algumas pessoas da empresa, principalmente executivos, que têm cargos de liderança, e que são pessoas reconhecidamente na empresa como muito boas naquilo que fazem e com muita capacidade de transmitir para os outros. São treinadores, na essência, mesmo que não tenham formação para isso. Capacidade de replicar. E aí imagina o seguinte, eu sou liderado por uma pessoa, você é liderado por uma outra pessoa. O meu líder é um desses caras. Seu líder não é. Quando eu pergunto alguma coisa para o meu líder, a resposta que ele me dá é sensacional e eu aprendo. Quando você pergunta para o seu líder a mesma coisa, não é tão legal. O que eles estão fazendo? Eles estão reconhecendo essas pessoas e eles estão gravando essas pessoas. É um processo de 3 dias, 8 horas por dia, o cara fica lá sentadinho na cadeira, pergunta. Tem 1 milhão de perguntas que ele vai responder. De questões técnicas, questões de trabalho, questões de tudo. Faz um mapeamento lá daquele ser humano. E isso é jogado na inteligência artificial. Então agora eu não preciso perguntar para o meu líder e você para o seu. Nós perguntamos para esse cara. Mesmo que ele esteja na China e eu esteja no Brasil. Eu pergunto para ele em tempo real, porque eu falo com a inteligência artificial dele. Então isso é uma maneira que a empresa encontrou, tem milhares de funcionários, de preservar conhecimento, preservar melhores práticas, garantir que todo mundo tenha acesso à mesma informação de qualidade. Vocês têm problema disso nas empresas de vocês? Informação que está meio discrepante, cada um faz de um jeito? Aí, ó. Eu vou passar um vídeo aqui para vocês, dura 2, 3 minutinhos. O assunto do vídeo é o que menos importa. O que importa é o que a gente fez com o vídeo. Mas para vocês saberem, é um vídeo em que eu vou aparecer falando sobre diversidade. Não tem nada a ver com a palestra daqui, mas eu quero que vocês vejam o que a gente fez com o vídeo. Depois eu vou mostrar como é que a gente fez isso. Olá, pessoal. Hoje nós vamos falar de um tema muito importante, que é como lidar com diversidade. Primeira coisa que a gente precisa entender... Afinal de contas, o que é diversidade? E diversidade, na verdade, está relacionado com todas as formas de pensar, sentir e enxergar o mundo que possam existir dentro de uma equipe. Quando a gente fala de diversidade, a gente fala de diversidade de idade, de gênero, de raça, de credo, de preferência política. Preferencia económica, de pertenencia a clubes, en fin, todo aquello que nos pueda hacer percibir diferencias entre las personas. Y la diversidad es fundamental para nosotros para armar equipos de alto desempeño, porque aunque un equipo tenga buena formación, buen desarrollo, alta capacidad, buen liderazgo, procesos bien implementados, isso tudo faz com que uma equipe tenha boa performance. Para chegar na alta performance, altíssima performance, daquele salto, nós precisamos ter diversidade numa equipe. Perché se tutti sono molto simili, il giorno che uno non lo sa, nessuno lo sa. Il giorno in cui qualcuno non trova un'alternativa per uscire da una certa situazione, nessuno trova. La diversité nous apporte donc cette possibilité d'obtenir des résultats différents grâce à des idées différentes et à des processus différents. Só que para lidar com diversidade, a gente precisa mexer um pouquinho com o nosso cérebro, em como o nosso cérebro funciona. Por que eu estou dizendo isso? Porque todos nós temos dentro de nós o que nós chamamos tecnicamente
de vieses inconscientes. São os nossos pontos cegos, são preconceitos que nós temos e nem percebemos que temos. Isso está relacionado, pessoal, com a nossa formação, com a educação que a gente teve, com a nossa experiência de vida. O nosso cérebro, o projeto dele começou há mais ou menos 2 milhões de anos. E uma das funções mais básicas do nosso cérebro é a nossa segurança. Ele foi projetado para garantir a nossa sobrevivência. Todos os mamíferos têm sistema límbico. Então, se o reptiliano, parte mais primitiva, olhou um determinado estímulo e considerou que não é uma ameaça, quando isso bate no nosso sistema límbico, vai se transformar numa emoção positiva. Vamos sentir felicidade, alegria, calma, relaxamento, atração, desejo, amor, paixão, alguma sensação positiva. Mas se o nosso reptiliano, por algum motivo, considerou que determinado estímulo era uma ameaça para nós, ele entra num modo que a gente chama tecnicamente de modo de luta ou fuga. Nós temos uma terceira estrutura do nosso cérebro, que é o neocórtex, que só o ser humano tem, que processa a razão. Nós aplicamos filtros racionais naquela emoção que foi gerada no sistema límbico. Então fica a dica, pessoal, diversidade é fundamental para a gente ter alta performance nas equipes, é a diversidade que nos traz novas ideias, novas possibilidades. But diversity brings conflict. Conflict in itself is not bad, conflict stimulates. We cannot let conflict turn into confrontation. Para isso, a gente não pode deixar o nosso cérebro trabalhar só na parte instintiva e emocional. Nós temos que usar a parte racional do nosso cérebro para juntos construirmos caminhos diferentes que nos levem para melhores resultados, desenvolvendo as pessoas, então, para colaborar em cima das diferenças. E não ficar disputando em cima das diferenças. Faz sentido isso para você? Pessoal, esse vídeo, eu simplesmente fiquei na frente de um chroma key, falei durante 10 minutos, para a gente ter vários textos para poder brincar. Poderia ter falado 3 minutos, se fosse o caso. E aí, nosso pessoal de tecnologia, inclusive o Vitor está ali atrás filmando a gente, foi uma das pessoas que estava envolvida nisso, eles começaram a brincar. E eles usaram algumas inteligências artificiais para fazer tudo o que a gente viu ali. Claro que isso aqui é muito lúdico, não tem necessariamente uma aplicação prática desse vídeo em si, mas tem várias coisas que a gente pode falar que aconteceram ali. Por exemplo, você vai ter que agora traduzir treinamento, cara. E aí? Quantos de vocês já perceberam que tem treinamentos que vêm lá de fora e que na hora que vai aplicar aqui não rola legal? E que se não traduzir o pessoal não vai entender porque nem todo mundo tem aquele inglês bacana. Você joga ali dentro, ela faz isso. Põe legenda, muda tom de voz, muda o ritmo da fala, fala quantas línguas você quiser. Eu ali falei francês, italiano. Você acha que eu falo francês e italiano fluente desse jeito? Claro que não. Então, pessoal, o que a gente usou para fazer essa brincadeira aí? Uso de avatares em português, a gente usou uma ferramenta chamada D&D. A gente criou avatares usando a Lensa, está no site da Prisma. A gente usou movimento do avatar também com D&D. Dublagem em vários idiomas com a Easy Dubs. Vídeos animados, a gente usou a Runway e também a Stable Diffusion. A alteração de voz foi o Meta Voice. Filtro sobre o rosto foi o CapCut. Pessoal, essas ferramentas todas têm versões free e versões pagas. Então você pode começar a mexer nisso se você quiser. E eu recomendo que quem não começou a mexer ainda, e comece a mexer. Tem uma cliente nossa, eu não posso revelar quem foi, mas ela assistiu esse vídeo e a gente bateu um papo umas 2 semanas depois e ela falou para mim o seguinte: Aquino, você não tem ideia, aquele teu vídeo me fez economizar R$200 mil esse ano em treinamento. Eu brinquei, assim, então me comissiona, pelo amor de Deus, eu vivo disso. 10% pela comissão, indicação do negócio, acho que vale a pena. Mas brincadeiras à parte, ela rapidamente percebeu alguns cenários de dia a dia que ela podia implementar. E ela foi revisar o orçamento em coisas que ela ia gastar, talvez com tradução, alguma outra coisa. E ela percebeu como ela poderia otimizar não só tempo, mas também dinheiro. Vamos falar de alguns exemplos, então, de T&D usando a inteligência artificial. Não se fala muito de lifelong learning? É ou não é uma tendência?
Vocês não têm que implementar lifelong, não estão quebrando a cabeça para fazer isso no dia a dia? Isso aqui é um exemplo. Eu posso utilizar dados de performance, feedbacks e interesses para aprendizagem com conteúdo, frequência e formato personalizados. Eu vou ter alguma pessoa que vai ter determinada capacitação uma vez por mês, outra tem todo dia, outra vai ser com vídeo, outra vai ser presencial, a outra vai ser em pílulas, porque eu consigo agora organizar isso de um jeito muito mais fácil. Se fala de life-wide, fala, né? Tem que ter life-wide learning. Vocês são responsáveis por isso. Porque a presidência da empresa fala, ó, tem que ter lifelong, life-wide, gamificação, tem que fazer tudo isso agora. Aprendizagem de idioma, com assistente virtual no celular, acompanhando o dia a dia e sugerindo expressões relacionadas à vida do colaborador. O cara não vai fazer uma videoaula no celular. Ele vai estar com a IA ligada no celular dele. E ele vai estar lá, de repente, pedindo um almoço e a IA vai dar uma dica de como ele faz aquilo num outro idioma. Em tempo real. As situações que ele vive. Você sabe que o celular de vocês está escutando vocês o tempo todo, né? Vocês não precisam digitar no Google caneta. Se você falar caneta, vai começar a aparecer caneta no seu Instagram. Por que eu não posso usar essa capacidade para dar dicas de aprendizado agora? De um jeito muito mais lúdico, muito mais tranquilo. Se fala de social learning, é outro desafio para você, social learning. Ah, tem que usar o conceito de rede social no treinamento, senão não vai ter engajamento. Tá aqui, ó. Começa a sugerir conexões entre colaboradores com base em habilidades e interesses, mas para trabalhar conhecimento e colaborar em projeto. Não só para falar das coisas que eles gostam lá fora, mas também das coisas que eles gostam dentro do trabalho. Criar esses grupos. De repente eu tenho pessoas que têm o mesmo interesse em algum tipo de projeto lá e que nunca se viram dentro da empresa. Porque uma trabalha em Seattle, outra trabalha em Pequim. E uma é do RH e a outra é de TI. E eles poderiam estar desenvolvendo isso juntos. Já ouviram falar do conceito de agilidade nas equipes? Métodos ágeis tem tudo a ver com isso. Eu começo a criar os meus squads, pessoal, de um jeito muito mais organizado. Isso é social learning. Upskilling, se fala de upskilling também? Tem, né? Desafio. Mapear competências-chave de cada função e utilizar os dados de desempenho e determinar habilidades a desenvolver, só que de forma individual. Ah, todas as pessoas que serão promovidas para o cargo de supervisor de compras têm que passar por esse treinamento aqui. Por quê? Todas as 20 pessoas que vão passar para esse cargo são iguais? O que está faltando em cada uma delas para desempenhar bem aquela posição? Precisa ser igual para todo mundo. Reskilling, mesma coisa. Com base em desempenho e feedback, surgir aprendizado relacionado com outras posições. Promoção, mudança de carreira, de forma individual. Então tem vários exemplos que a gente pode trabalhar. E aí, eu quero fazer uma provocação com vocês. A gente está indo aqui para os nossos 15 minutos finais. E essa provocação não é esse primeiro slide, é o próximo. Mas o primeiro vai preparar para a provocação. 10 atividades a serem substituídas pela inteligência artificial. Vai aparecer a atividade e vai aparecer um percentual. Esse percentual é a probabilidade dela ser substituída por inteligência artificial, tipo semana passada. Telemarketing. Há quanto tempo vocês não recebem ligação de telemarketing de uma pessoa? É só chatbot. E eles estão ficando cada vez mais inteligentes. Empregados de contabilidade. 98%. Operacional, pessoal. Cálculo de imposto, imagina. Vocês sabem quantas leis contábeis mudam por ano no Brasil? Alguém aqui está mais ligado com o departamento financeiro de contabilidade? São mais ou menos umas 500 ou 600 leis por ano. Não tem ser humano capaz de keep tracking of this. Não dá. A inteligência artificial faz isso. Não tem problema nenhum. Profissionais de remuneração e benefícios. Opa! Estou falando do RH? Não necessariamente. Pessoal que calcula remuneração, benefício, que trabalha com esse negócio. Cara, legislação mudou. Inteligência artificial. Recepcionistas. Lá na Bravend, por exemplo, você é recepcionado por uma tela. Quando você for lá nos visitar, vai ter o seu nome, sua imagem, lá sua foto. Depois alguém de nós vai lá falar com você. Correios. Já viram drones fazendo entrega? Vendedores de varejo. Autoatendimento, software, e-commerce. Revisores.
Um revisor de texto é um ser humano que erra. Uma inteligência artificial revisando um texto não erra, porque eu coloco a gramática inteira lá dentro e ela nunca mais vai errar esse negócio. Especialistas em suporte de computador, suporte técnico. Pô, mas a inteligência artificial vai substituir o cara que dá suporte? Vai! Porque para dar suporte, eu só preciso de uma rotina. Eu não preciso ser um cara tão criativo. Pesquisadores de mercado. Fonte desses números é esse site aqui, ó. Will robots take my job? Mas isso aqui é informação do ano passado. De antes de novembro do ano passado. 10 atividades ainda não substituídas pela inteligência artificial. Gestores de pessoas, aí ó. Ó a tábua de salvação aí. Gestores de vendas, gestores de marketing, profissionais de relações públicas, pedagogos, planejadores de eventos, escritores, desenvolvedores de software, editores, psicólogos. Bacana isso, né? Só que não. Como eu falei, isso é informação do ano passado. E agora a gente já sabe que planejadores de eventos, escritores, desenvolvedores de software e editores já não é tão simples assim. Pessoal, eu posso abrir, de verdade, tem várias inteligências artificiais. Vamos pegar a mais conhecida que é o ChatGPT. Eu posso pegar o ChatGPT e escrever em português para ele o seguinte: por favor, crie o código para fazer tal programa. E ele me escreve o código. Me escreve o código. Eu não sei se alguém aqui está mais envolvido com programação, alguns de vocês talvez estejam, mas já há muito tempo, programadores, principalmente programadores júnior, sabe como é que eles fazem programação? Eles entram nos fóruns de coders que eles têm lá e eles perguntam: você tem um código para ver tal coisa? Pô, me dá esse código, eu troco por um código e faço tal coisa. Então o código lá do programa da sua empresa é uma colcha de retalho que um monte de gente diferente desenvolveu. E aí? E aí tem um cara que todos vocês conhecem, quem não conhece, né? O Harari. E ele tem uma frase que ele diz que uma nova classe de pessoas deve surgir até 2050. A dos inúteis. São pessoas que não serão apenas desempregadas, elas não serão empregáveis. E de quem vai ser o desafio para tornar empregáveis essas pessoas, pessoal? De vocês. Vocês não são responsáveis por treinamento e desenvolvimento, capacitação de pessoas, melhoria da produtividade, mais resultados nas empresas? E aí? Vocês vão ter que lidar com isso. Lembra que um dos desafios é ter pessoas capazes de fazer isso? Vocês vão ter que fazer isso, pessoal. Não tem jeito. Ah. E aí o conceito que a gente tem que pensar é: inteligência artificial ou inteligência emocional? Na verdade, a gente tem que ter um equilíbrio dessas coisas. Eu preciso usar a inteligência artificial. Esse é um trem que está passando. Você pode gostar, você pode não gostar, você pode qualquer coisa. Mas se você não usar a inteligência artificial, você não vai ser substituído pela inteligência artificial. Você vai ser substituído por um profissional que usa a inteligência artificial. Você vai ficar para trás. Você pode ser apaixonado por máquina de escrever. Você pode ter em casa. Mas você vê alguma no escritório? Não tem jeito, cara. Tem coisas que não tem jeito. Então, onde é que a gente se diferencia da inteligência artificial? Nossa capacidade de trabalhar com ela e não de competir contra ela. Se eu for competir com a inteligência artificial, é que nem eu, engenheiro que sou, querer competir com Excel em cálculo, cara. Não dá. Eu passei bem na faculdade nessas matérias, mas o Excel faz muito melhor do que eu. Eu uso o Excel para as minhas coisas. Eu trabalho com o Excel e não contra ele. Faz sentido isso? Então não é IA ou IE. Não é IA e IE. É inteligência artificial com inteligência emocional para a gente poder trabalhar essas questões no dia a dia. Tá? A gente tem que saber lidar no dia a dia com tarefa,
e com emoção. Seres humanos são formados no dia a dia de processos, de uma série de coisas que tem que fazer, e eles têm a emoção deles, têm a sensibilidade deles que a gente tem que lidar. A inteligência artificial, ela vai estar nos ajudando aqui, mas isso aqui a gente tem que trabalhar para desenvolver, senão não tem jeito. Tá? As pessoas buscam conexão. Sejam elas quem forem, elas buscam conexão. Inclusive, por falta de conexão nas empresas, pessoas estão buscando conexão com inteligência artificial. Existe um site criado por um brasileiro, e ele criou isso faz mais ou menos um ano, e o site era para ser uma grande brincadeira no início, e virou um projeto muito sério. E nesse site, você pode entrar lá e você pode criar personagens, reais ou imaginários. Então tem gente que criou personagens reais lá dentro. E aí ele começou a ver que esse negócio era sério, ele começou a pegar base de dados e colocar personagens reais, mortos ou vivos. Então você pode entrar no site, por exemplo, e bater um papo com Barack Obama, porque ele está lá. Não o Barack Obama em si, mas tudo aquilo que tem de informação, material, discursos, vídeos do Barack Obama está lá. Então você faz perguntas para Barack Obama, bate papo com ele responde como se fosse Barack Obama. Você pode falar com gente que não existe, pode falar com gente morta. Já foi, passou para uma outra vida. Sabe qual é a média de permanência dos usuários nesse site? Vocês têm ideia? Média de permanência do usuário nesse site, 2 horas por dia. Pessoas estão passando 2 horas por dia conversando com software porque elas não encontram conexão no dia a dia delas. Lembra que psicólogos estavam na lista de profissões que não vão ser substituídas? Será que não? Profissional do futuro, pessoal, ele obrigatoriamente é um profissional high-tech. Ele precisa ser high-tech. Mas ele jamais pode deixar de ser high-touch. Quanto mais tecnologia tiver envolvida nos nossos processos, mais eu tenho que ter a capacidade de ir lá e, de alguma maneira, tocar o coração do outro. Que, obviamente, isso aqui é uma metáfora, não precisa ser fisicamente, o cara pode estar no Japão. Mas eu preciso gerar conexão, pessoal. E se eu não fizer isso, esse cara vai buscar a conexão na máquina. Porque a máquina vai estar gerando isso junto com ele. Então eu queria trazer para vocês aqui algumas competências para o profissional de TI&D. Quem aqui é de humanas? Tem uma péssima notícia para vocês, pessoal. Péssima notícia para vocês. Cada vez mais, vocês vão ter que estar conectados com tecnologia e capacidade de trabalhar com inteligência artificial. Me perguntaram esses dias, aqui não precisa aprender programação? Não, não precisa. Essa é a boa notícia, você não precisa. Da mesma forma que você não sabe programação para mexer no seu celular. Mas se você é aquela pessoa que tem dificuldade em fazer um vídeo no celular, de postar um negócio no Instagram, esse negócio não é para mim, cuidado. Porque aquela desculpa de eu sou de humanas já não vai rolar mais. Profissionais têm que estar abertos a mudanças e dispostos a aprender novas tecnologias e técnicas de trabalho. A gente não fala isso para os nossos líderes o tempo todo, você tem que estar aberto, então isso vale para nós, não tem jeito. Fundamental ter habilidades de comunicação e trabalho em equipe. A colaboração humano-máquina será cada vez mais comum. Quando eu falo de trabalho de equipe aqui, pessoal, não é só uma equipe de humanos, é uma equipe de humanos e de inteligência artificiais trocando ideia. Vou dar um exemplo de educação para primário. Primário, crianças lá até 10, 11 anos de idade. O pessoal está querendo banir chat GPT das escolas. Bobagem. O problema é que a pessoa passa uma lição de casa que é o seguinte, pesquise tal coisa. E não quer que o cara use o chat GPT. A gente usava a enciclopédia, a mesma coisa, só ficou mais fácil. Agora imagina o seguinte, pergunte para o chat GPT sobre tal coisa e comente a resposta dele. Pô, é outro papo. Então, o nosso trabalho com equipes, eu vou estar lidando com software e gente ao mesmo tempo, colaborando, é com o outro, não é e outro ou outro. Preciso ter conhecimento de inteligência artificial e aprendizado de máquina. Profundamente, tecnicamente, código, não. Mas eu preciso entender um pouquinho sobre vieses, eu preciso entender um pouquinho de onde é que está vindo aquela informação. Por quê? Porque eu preciso utilizar isso no desenvolvimento corporativo. Então, como é que eu uso isso para o desenvolvimento das pessoas? Eu tenho que ter um mínimo de conhecimento.
Senão fica só aquele vídeo ali que a gente brincou um pouquinho, mas não aprofunda. Tem que ser algo mais profundo. Eu preciso de habilidade em análise de dados. Eu vou fazer toda a análise de dados? Não, a inteligência artificial vai fazer para mim. Mas se eu não tiver um mínimo de habilidade nisso, como é que eu sei que está bem feito? É a história do Excel. Eu não preciso fazer a conta, mas se o cara me falar que 2 mais 2 é 5, eu disse, opa, o software errou, porque eu sei fazer essa conta. Então não é desaprender a fazer as coisas, é aprender como fazer a curadoria dessas coisas. Aprendizagem contínua. Isso está cada vez mais rápido. Pessoal, de novembro do ano passado até maio, foram lançadas mais de 2.000 inteligências artificiais diferentes no mercado. Mais de 2.000. Para fazer o que você imaginar, você vai ter que correr. Porque daqui a pouco, alguém na empresa vai dizer o seguinte, precisamos usar inteligência artificial para desenvolver a área XPTO aqui da empresa. E aí você vai pesquisar o que é um chat GPT? Não vai dar tempo, cara. Não vai dar tempo. Você vai ter que correr muito aqui. Pergunta que não quer calar. Pergunta que a gente tem que levar muito em consideração e é a seguinte: será que a inteligência artificial vai conseguir aprender sozinha, se autoprogramar e ficar independente? O que vocês acham? Vocês acham que tem gente preocupada com isso? Tem. Essa é uma pergunta extremamente válida. Ela não é uma paranoia, não é sentimento de perseguição. Ela é uma pergunta que vem sendo estudada desde os anos 50. É uma questão importante, ela é complexa e ela é muito debatida por cientistas e especialistas em inteligência artificial. Existe um conceito para isso. Se a inteligência artificial aprende sozinha, sem supervisão humana, aí sim a gente tem aquele risco de criar cenários independentes do ser humano, conhecidos como singularidade tecnológica. Esse é o termo para isso. Você pode pesquisar depois no Google ou na própria inteligência artificial. Abre um chat GPT e pergunta para ele, chat GPT, imagine que você é um especialista em inteligência artificial. Disserte sobre singularidade tecnológica. Quais os riscos, quais... Ele vai fazer. O cenário é preocupante. Tem aquela história dos mitos e verdades. Por enquanto isso é mito, mas é um cenário preocupante. E ele é preocupante por quê? Porque se a gente não trabalhar toda aquela questão de ética, das diretrizes, trabalhar os vieses, a inteligência vai aprender com ela, isso já existe, e ela vai começar a aprender algo que não é interessante para nós. Então, o cuidado, ele é importante. Isso pode, né, trazer decisões incompatíveis com valores e necessidades humanas. Então, a falta de supervisão humana pode levar para essa questão de discriminação. Empresas e organizações devem desenvolver políticas éticas e responsáveis. Então, a gente não pode deixar, pessoal, para o governo fazer isso. O governo é muito mais lento que as nossas empresas. Nós precisamos tomar a frente disso. Desenvolvedores, pessoal de código, tem que trabalhar nos seus projetos em colaboração com o pessoal de ética, de filosofia, para que a gente tenha algo que não é só linha de programação, e sim um conceito de convivência. E aí eu pergunto para vocês, o que o seu eu do futuro diria para vocês fazerem hoje? Fica essa reflexão aí, lembrando que o futuro, pessoal, já é. O futuro já está sendo. Muito obrigado, foi um prazer conversar com vocês hoje aqui. Obrigado mesmo, de verdade. Muito bacana ter vocês aqui.